E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Voltamos aí para dar continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor. Hoje nós vamos tratar dos direitos básicos do consumidor e da responsabilidade do fornecedor. Veja, na aula passada nós tratamos da relação de consumo, estudamos todos os elementos da relação de consumo, subjetivos, objetivos e teleológicos. Hoje a gente ingressa então no estudo dos direitos básicos do consumidor, que estão previstos na sua grande maioria em um rol que se encontra no artigo 6º do CDC. Primeira informação é que esse rol, obviamente, num microsistema que é todo protetivo em favor do consumidor, não poderia ser um rol numerus clausus. É um rol, na verdade, exemplificativo e não taxativo. Mas os principais direitos do consumidor estão elencados aí nesse rol do artigo 6º. O artigo 7º do CDC, ele é expresso ao dizer que esse rol não exclui outros direitos que eventualmente estejam previstos em outras leis ou até no próprio CDC, como a gente vai ver mais na frente. Mas os principais direitos, os fundamentais direitos do consumidor estão previstos nesse rol do artigo 6º. Quais são eles? Olha, os primeiros são aqueles que dizem respeito à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Aquele que propõe, que fornece produtos ou serviços no mercado, ele obrigatoriamente deve fornecer esses produtos ou esses serviços de modo a zelar pela segurança, pela saúde e pela vida do consumidor. Todo produto ou serviço que representa algum tipo de risco, que representa uma possível nocividade, deve, por outro caminho, resguardar essa periculosidade em favor do consumidor, de modo a garantir que a utilização desse produto não vai colocar em nenhuma abrangência significativa em risco a vida, a saúde ou a segurança do consumidor. Também elenca-se nesse rol exemplificativo de direitos do consumidor a necessidade de se garantir que o consumidor, ao atuar no mercado, ele possa de forma livre e consciente fazer as suas escolhas. Nada pode interferir na liberdade de escolha do consumidor. E as normas, como a gente já estudou lá no primeiro vídeo, as normas de consumo, elas também têm o condão de buscar uma paridade entre consumidor e fornecedor, para evitar que um subjugue o outro, no caso, para evitar que o fornecedor subjugue o consumidor e imponha ao consumidor práticas abusivas. Então, tanto o direito de liberdade de escolha como o direito de igualdade nas contratações estão previstos aí no rol do artigo 6º. Também previsto no rol do artigo 6º o direito à informação clara e precisa acerca daquilo que ele está adquirindo, acerca daquilo que o consumidor está adquirindo. É importante dizer o seguinte: embora seja direito básico do consumidor a informação clara e precisa a respeito das características essenciais do que ele está adquirindo, o fato dele receber essas informações claras e precisas não retira do consumidor a sua qualidade de hipossuficiente no aspecto informativo. A gente já estudou lá isso na primeira aula também. Veja, o consumidor ele geralmente tem menos conhecimento técnico a respeito do produto que ele está adquirindo, e por isso ele é considerado hipossuficiente técnico, pois ele não entende do funcionamento do produto ou do serviço como aquele que explora esse produto
e esse serviço no mercado. E mesmo o fato do consumidor receber informações claras e precisas a respeito do produto ou do serviço que ele está adquirindo, não retira dele essa qualidade de hipossuficiente técnico que precisa ser protegido enquanto agente da relação de consumo. Alguns julgados aí interessantes a respeito disso, isso a gente vai estudar com um pouco mais de detalhe quando a gente vê no próximo vídeo, no último, a questão da publicidade e da propaganda de produtos e serviços. Mas veja que o STJ, por exemplo, garantiu que por meio do RESP 1515895, que o consumidor ele tem o direito de receber nos produtos alimentícios a informação de que o produto contém glúten ou não contém glúten, justamente para garantir que aqueles consumidores que tenham algum problema com o consumo de glúten, alguma restrição por conta do consumo de glúten, possa se precaver e não adquirir um produto que eventualmente contenha glúten sem que ele esteja sabendo disso. Um outro julgado interessante é o dever do médico informar previamente quais são os riscos do tratamento ao qual o consumidor vai ser submetido. Isso é um direito decorrente dessa garantia de informação clara e precisa dos serviços que o consumidor está adquirindo, no caso aqui, o serviço médico. E a partir da Lei 12.741 de 2012, o consumidor também passou a ter o direito de ser informado a respeito da carga tributária, do valor total de tributo que incide sobre aquele produto. Quanto é que ele está pagando de imposto quando ele adquire um produto, seja ele qualquer que for, é obrigatório que conste o valor do imposto que está agregado ao preço que está sendo transmitido ao consumidor. São alguns exemplos aí práticos que decorrem desse direito de informação clara e precisa que o consumidor possui enquanto atua no mercado de consumo. Só para relembrar, essas garantias todas decorrem da essencialidade do consumidor. O consumidor é peça essencial para garantir a circulação de lucro. Sem o consumidor protegido não há circulação de riqueza no volume esperado, e é por isso aí que a norma protege o consumidor dessa maneira, para que se garanta o êxito das atividades de consumo, das atividades empresariais no mercado de consumo. Um direito e garantia fundamental que eu queria tratar com os senhores com um pouco mais de cuidado já nesse momento é aquele que está previsto no inciso 8 do artigo 6º do CDC. É o direito à inversão do ônus da prova. Veja, segundo esse artigo, é direito do consumidor que ele tenha as suas condições de atuação processual facilitadas enquanto parte mais fraca da relação processual. Desde que suas alegações sejam verossímeis ou que ele seja hipossuficiente. Esse é o texto legal. Toda vez que se identifica o consumidor em uma relação processual litigando contra o fornecedor e no caso concreto se verifique que as alegações do consumidor são verossímeis ou que o consumidor é hipossuficiente, o consumidor teria direito a uma inversão do ônus da prova. Ou seja, a responsabilidade probatória passa a ser do fornecedor. Olha,
Primeira questão a respeito de inversão do ônus da prova. Embora o artigo faça menção a essa conjunção adversativa, ou os pressupostos são, em verdade, cumulativos. Por que isso? Por conta de uma interpretação lógica e sistêmica. Para que se aplique uma norma protetiva, para que se efetive uma medida de proteção a uma parte processual, é fundamental, primeiro, que se verifique que essa parte está fazendo alegações verossímeis. É inconcebível que se aplique uma norma protetiva em favor de uma parte cujas alegações não são plausíveis. E segundo, também não se aplicará uma norma protetiva, como é o caso da norma que se refere à inversão do ônus da prova, quando se verifica no caso concreto que não há hipossuficiência, que não há uma condição de mais fraco de uma parte em relação à outra. Então, na verdade, para que haja a inversão do ônus da prova, é necessário que ambos os pressupostos se façam presentes na relação processual. É necessário que no caso concreto se verifique que o consumidor ele é hipossuficiente, aí ou no aspecto econômico, ou no aspecto técnico, ou no aspecto informativo, ou no aspecto jurídico, assim como também é necessário que se verifique que o consumidor esteja trazendo ao juízo alegações verossímeis. Esses dois pressupostos são pressupostos cumulativos. Tudo bem? Essa é a primeira informação importante aí que eu queria dar aos senhores a respeito da inversão do ônus da prova. Segundo, a inversão do ônus da prova é uma regra de exceção. A regra geral é a prevista no artigo 373 do CPC. E mesmo quando há inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor faça uma prova mínima do elemento constitutivo do seu direito. É por isso que as alegações do consumidor precisam ser verossímeis, porque ele precisa fazer uma prova mínima dos elementos constitutivos do seu direito, mesmo que haja uma futura inversão do ônus da prova. E não haverá inversão do ônus da prova se, obviamente, o consumidor não trouxer aos autos um mínimo de substrato probatório que ampare as suas alegações e torne essas alegações verossímeis. A inversão do ônus da prova decorrente do artigo 6º, inciso 8 do CDC, inciso 8º do CDC, ela acontece em decorrência de decisão judicial, ob iudicius. Depende-se de uma decisão judicial para que haja essa inversão de responsabilidade probatória ao longo do processo. Se discutiu ao longo de muito tempo qual seria o momento adequado para que se faça essa inversão do ônus da prova por meio de decisão judicial. Segundo o STJ, o momento adequado, hoje majoritariamente se firmou esse entendimento, é na fase de saneamento. Já houve previamente o entendimento de que a inversão do ônus da prova seria uma regra de julgamento. Então o fornecedor, quando ingressa num litígio com o consumidor, ele previamente já estaria sabendo de que poderia haver a inversão do ônus da prova em sentença. Mas esse não é o caso. Para se evitar surpresa, para se evitar que o fornecedor seja surpreendido com uma decisão judicial que lhe impute a responsabilidade probatória só na sentença, o que seria inclusive inócuo, porque na sentença já não se produz mais prova, já não
há mais esse momento adequado, que é na fase de instrução, se firmou o entendimento para se evitar essa surpresa e esse prejuízo ao fornecedor, que o momento adequado seria no saneamento. Por que não logo no despacho inicial? Porque também talvez seria assodado que logo de início já se inverta o ônus da prova, se ainda não há tantos elementos para se verificar se as alegações do consumidor são verossímeis e se ele, no caso concreto, vai ser considerado hipossuficiente. Então a STJ estabeleceu como regra que o momento adequado é na fase saneadora. Olha, eu particularmente entendo que esse artigo 6º, inciso 8º do CDC, a inversão do ônus da prova, é um dispositivo que hoje encontra-se esvaziado. Ele, na minha opinião, muitas das vezes, ele não tem utilidade prática. E vou dar aqui alguns exemplos de situações em que é comum que as partes peçam pela inversão do ônus da prova, mas que não faz sentido esse pedido, porque a regra não precisa ser aplicada ali naquele caso concreto. Primeiro, se o consumidor já traz com a inicial prova suficiente do seu direito, prova suficiente de que ele está com a razão, não precisa se inverter o ônus da prova. Se o consumidor já trouxe a prova suficiente com a inicial, não há razão para se pedir inversão do ônus da prova. Vou dar um exemplo simples. Inscrição indevida do nome do Serasa, nome do consumidor no Serasa. Se o consumidor trouxe o comprovante de pagamento da dívida e trouxe o comprovante de inscrição do seu nome no Serasa em data posterior ao pagamento, não há o que se discutir, não há o que se falar em ônus da prova, em inversão do ônus da prova, porque o consumidor já trouxe essa prova previamente. Segundo, quando o consumidor alega na tua inicial um fato negativo, ele alega um fato negativo de forma verossímil. Quando se alega fato negativo, por força de lei, e aí não em decorrência de decisão judicial, mas sim em decorrência de um dispositivo legal, que é a regra geral probatória do artigo 373 do CPC, caberá ao fornecedor, que no caso é o réu, a comprovação do fato extintivo do direito alegado pelo consumidor. Veja, um exemplo prático para a gente entender. Continuamos aí nessa seara que é bem comum da inscrição do nome do consumidor no Serasa. O consumidor alega que a dívida não existe. Ao invés de ele alegar, como no primeiro exemplo, que ele pagou a dívida e juntar o comprovante de pagamento, ele alega que ele nunca firmou aquela aquisição, aquele contrato, aquele negócio com o fornecedor. No entanto, ele verificou que o nome dele estava incluso no Serasa por uma dívida que ele não existe, uma dívida que ele nunca contraiu. Se ele está alegando um fato negativo, por força da regra geral do CPC, já é ônus do fornecedor, e aí seria uma obrigação op legis, que ele comprove o fato extintivo da alegação do consumidor. Veja, o consumidor vai estar fazendo uma alegação verossímil, porque ele vai trazer lá a certidão do Serasa mostrando que o nome dele está incluso. Mas ele não tem condição de comprovar que não existe a relação jurídica. Quem tem que fazer prova de que essa relação existe, que o consumidor contraiu essa obrigação, essa dívida pela qual o nome dele está lá incluso no Serasa, é o fornecedor. E isso decorre da lei. Não é preciso inverter o ônus da prova para que se impute essa responsabilidade ao fornecedor. E por último, como a gente já vai ver daqui a pouco na sequência, a responsabilidade do fornecedor frente às relações de consumo é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, ela não depende, regra geral, da prova da culpa. O elemento subjetivo é desnecessário. E ela admite excludentes de responsabilidade.
Essas excludentes de responsabilidade, por exemplo, na responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto, pelo fato do serviço, aliás, é que o fornecedor, quando o consumidor alega de forma verossímil que ele sofreu um dano por conta de um serviço defeituoso, naturalmente já é ônus, em decorrência da lei, do fornecedor comprovar ou que esse defeito que o consumidor alega no serviço nunca existiu, ou, se existiu dano, esse dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É uma questão já de excludente de responsabilidade, que decorre da responsabilidade objetiva. Portanto, é uma regra protetiva a prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, mas ela vem sendo muito banalizada na prática. Na verdade, em muitos casos é desnecessário esse pedido. Para fins de concurso, é importante que os senhores entendam que há dois pressupostos cumulativos. É necessário que se verifique que o consumidor está alegando razões verossímeis e que ele seja hipossuficiente, e que o momento adequado para que o juiz inverta o ônus da prova, quando necessário quando necessário que assim se faça por meio de decisão judicial, é no saneamento, justamente para evitar surpresa que possa prejudicar o fornecedor e as outras partes da relação processual. Tranquilo? Era isso que eu tinha para falar sobre inversão do ônus da prova. Mais uma questão que é interessante, uma última com relação à inversão do ônus da prova. Quando se inverte o ônus da prova, se inverte também as custas por essa prova? Segundo o STJ, não obrigatoriamente. O fornecedor não é obrigado a pagar pela prova que decorre da inversão do ônus da prova. Mas, caso essa prova não seja produzida por falta de pagamento do fornecedor, ele é que tem que buscar um outro meio para suprir a ausência daquela prova, sob pena dele sofrer as consequências processuais negativas por isso. Tudo certo? Beleza, vamos continuar então, passando agora para o estudo da responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo. Vejam, nós temos dois tipos de responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo. A primeira é a que decorre de vício do produto ou do serviço, e a segunda é a que decorre de fato do produto ou do serviço. É fundamental que você saiba essa diferença. Qual é a responsabilidade que decorre do vício do produto ou serviço? É aquela em que o produto ou serviço adquirido não é adequado para a finalidade que dele se espera. Há um vício de inadequação. O produto não funciona corretamente como deveria. O produto ele não entrega para o consumidor aquilo que ele deveria entregar. E a responsabilidade pelo fato do produto, não pelo vício do produto ou do serviço, mas pelo fato do produto ou do serviço, acontece quando o vício de inadequação do produto ou do serviço gera prejuízo ao consumidor por conta de um acidente de consumo. Ele gera um fato novo, além do seu mau funcionamento, que acarreta para o consumidor prejuízo material ou moral. Um exemplo bem simples, para a gente entender essa diferença que é importante. O consumidor compra uma televisão. Se ao chegar em casa a televisão não liga e ele não assiste, não tem acesso a nenhum programa que ele adquiriu, você está diante de uma situação de vício do produto. Se ao tentar ligar essa televisão explode e isso causa ferimentos ao consumidor, ou como nós já estudamos lá atrás, a qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha adquirido diretamente o produto,
vai ser considerada consumidora equiparada, nessa situação você tem aí a responsabilidade pelo fato do produto. Tudo bem? Vimos a diferença então fundamental entre essas duas espécies de responsabilidade civil do fornecedor que estão previstas no CDC. Qual é a regra geral com relação à natureza jurídica da responsabilidade, seja ela por vício do produto ou seja ela pelo fato do produto? A responsabilidade do fornecedor perante o consumidor é objetiva em regra. Responsabilidade objetiva. Ou seja, independe da prova de culpa. Rapidamente, o fato dela ser responsabilidade objetiva não exclui a necessidade de comprovação de que uma ação ou omissão deram causa a um dano, que são os pressupostos gerais da responsabilidade civil. Mas a questão da culpa não é necessária. Não é necessário que o consumidor, para que o consumidor tenha seu direito de reparação reconhecido, não é necessário que ele comprove negligência, imprudência ou imperícia por parte do fornecedor. Basta que ele comprove que uma ação ou uma omissão decorrente do produto ou do serviço que ele adquiriu lhe causou dano. Tudo bem? Essa responsabilidade, embora seja objetiva, admite excludentes de responsabilidade, não é responsabilidade pelo risco integral, tá? Ela admite excludentes de responsabilidade. Nós vamos ver quais são as excludentes de responsabilidade que o fornecedor pode fazer uso para excluir o seu dever de ressarcimento de danos ou reparação de danos, material ou moral. Qual é a exceção a essa regra? Profissional liberal. Profissional liberal, conforme o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, se submete à responsabilidade subjetiva. Quando o profissional liberal fornece no mercado uma atividade de meio, ou seja, aquela atividade que não garante um resultado, para que ele para que seja reconhecido o seu dever de reparação de danos, é necessário aí nesse caso a prova da culpa. Tudo bem? Essa regra de responsabilidade objetiva do consumidor, ela é uma decorrência da regra do risco da atividade que veio agora prevista no nosso Código Civil. No Código Civil de 16, essa regra ainda era obscura. Atualmente, no Código de 2002, ela expressa a teoria do risco da atividade. O que é isso? Todo aquele que explora atividade que possa gerar algum risco às pessoas, caso esse risco cause um dano, caso esse risco venha a se efetivar e cause um dano a alguém, a pessoa que explora essa atividade tem o dever de reparar esse dano. É a mesma ideia com relação ao fornecedor e consumidor. Como o fornecedor explora no mercado produtos e serviços que podem gerar riscos em favor do consumidor, em prejuízo do consumidor, o fornecedor tem o dever de minimizar esses riscos. E caso esses riscos causem dano para o consumidor efetivamente, o fornecedor responde por conta desses danos, independente da prova de culpa. Tudo bem? Responsabilidade em decorrência do risco da atividade. Pois bem, vamos lá. Antes da gente começar falando da responsabilidade pelo fato do serviço, já de antemão eu queria diferenciar com os senhores mais um aspecto importante. O prazo que estabelece o direito do consumidor reclamar pelo vício do produto, 30 dias em relação a produtos não duráveis e 90 dias em relação a produtos duráveis, vício do produto, ou seja, produto inadequado para o uso, para a finalidade que dele se espera. Esse prazo é um prazo decadencial, vai estar previsto lá no artigo 26 do CDC.
Quando o consumidor sofre um dano decorrente de um fato do produto ou do serviço, o prazo para ele ingressar com uma ação para reaver essa reparação é um prazo prescricional de 5 anos que está previsto no artigo 27 do CDC. Então, para reclamar de um vício do produto, prazo decadencial previsto no 26. 30 dias produto não durável, 90 dias produto durável. E para pedir, para pretender a reparação de dano decorrente de fato do produto ou do serviço, o prazo está lá no artigo 27 do CDC, o prazo de 5 anos. Pois bem, continuando, vamos falar um pouco da responsabilidade, então, pelo fato do produto. Primeiro, pelo fato do produto, ou seja, pelo acidente de consumo. Quem é que responde perante o consumidor pelo acidente de consumo? Em regra, pode ser fabricante, importador, construtor ou produtor. Esses 4, fabricante, produtor, importador ou construtor. Aquele que fabricou um produto defeituoso, que gerou um acidente de consumo e causou um dano ao consumidor, responde por esse dano. E o comerciante? O comerciante nessa cadeia, em regra, a responsabilidade dele é subsidiária. Quando não se identifica quem é o fabricante, quando não se identifica quem é o produtor, quando não se identifica quem é o importador, o comerciante pode ser demandado pelo acidente de consumo. Há uma segunda situação em que a responsabilidade do comerciante, está lá no artigo 13 do CDC, pode ser direta. Quando o comerciante armazena de forma inadequada o produto perecível. Se um supermercado armazena inadequadamente um produto perecível e o consumidor adquire esse produto perecível, ele pode demandar diretamente o comerciante e não o fabricante desse produto. Mesmo, obviamente, que o fabricante desse produto seja facilmente identificado. Tem um julgado interessante a esse respeito que eu queria mencionar aos senhores, que é o seguinte: quando o consumidor não consegue identificar que ele sofreu um dano por conta da falta de